Eu sei que você tem vontade de ler a Bíblia inteira pelo menos uma vez na sua vida. Na verdade, eu acredito que todo cristão precisava ter isso como projeto. Até o final da minha existência, eu preciso ler a Sagrada Escritura toda. Agora a pergunta que fica é: existe algum método para ler a Bíblia? Qual Bíblia eu utilizo? Existe uma forma, um ritual? Bom, são essas perguntas que eu vou responder para você nesse vídeo e eu vou te dar 5 passos para você de uma vez por todas ler a Sagrada Escritura e ter um projeto para ler ela inteira até o final da sua vida. Vem comigo! Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Natan e eu quero, sem enrolação, te dar 5 dicas práticas para que você possa de uma vez por todas começar o seu projeto de leitura bíblica hoje, ok? Então preste atenção para você anotar, saiba que todos esses passos são importantes e que nenhum deles pode ser rejeitado. Então, vamos lá. Primeira coisa, você precisa de um local adequado. Olha, isso aqui sobre um local adequado, eu sei que é uma situação um pouco complicada, porque nem todo mundo tem um escritório, um local de estudos, uma escrivaninha. E algumas pessoas acham que, na verdade, isso é um pouco sem importância. Mas escute, por experiência própria, não é verdade. Um local adequado para você ler a Sagrada Escritura é fundamental. Por quê? É aquele lugar que vai te proporcionar concentração. É um local que provavelmente ele será mais silencioso, vai te proporcionar um ambiente de fato voltado para o momento da Sagrada Escritura. A leitura da Sagrada Escritura não é a leitura de qualquer livro que você pode ler em qualquer lugar. É claro, a Bíblia você pode ler em qualquer lugar, mas é importante que você tenha um local específico, o local da Sagrada Escritura. Olha que Santo Agostinho, ele era maravilhoso, né? Quando ele lia a Sagrada Escritura, ele colocava um véu na cabeça, de tanto que ele era devoto da Sagrada Escritura. Olha a reverência que ele tinha para poder ler. É claro que você não vai colocar nada na cabeça para ler a Sagrada Escritura, mas isso é só para você entender o quanto é importante você ter um local adequado, algo que vai te proporcionar concentração para que você comece a sua leitura. A segunda coisa é, a leitura da Sagrada Escritura, eu já disse e repito, não é a leitura de um livro qualquer. Então é muito importante que você faça uma oração antes de ler a palavra. Lembra que você está lendo, é a palavra de Deus. Não é a palavra de alguém qualquer, mas é um livro que foi escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz assim, em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 4, versículo 4, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é importante que quando você for ler, já estando no seu local adequado, eu quero só abrir um parêntese aqui. Natan, eu não tenho um escritório, tá? Mas você pode preparar o ambiente. Você pode sentar na mesa da sua cozinha. Ah, Natan, não tem mesa na minha casa. Você pode sentar-se no seu sofá, no momento determinado, mas desde que aquele ambiente esteja preparado para a leitura da palavra. Então, continuando, fecha o parênteses aqui. Você precisa rezar. Você precisa orar, pedir ao Espírito Santo as luzes necessárias para você entender a palavra de Deus. Porque não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. E aquela leitura, mais do que conhecimento em si, um conhecimento histórico da vida de Jesus, é aquela palavra produzir fruto na sua vida. O verbo se fez carne e que a palavra de Deus lida faça frutificar a nossa vida com as nossas atitudes. Então é importante que você reze, peça a Deus a graça para que Ele possa te ajudar a ler a palavra de Deus. A terceira coisa é, por onde começar a ler a Bíblia? E eu vou te dar uma dica aqui específica hoje, ok? Comece pelo Novo Testamento. Eu sei que existem alguns projetos, planos de leituras disponíveis na internet. Mas se você está muito confuso com tantas opções e não sabe por onde começar, comece simplesmente pelo Novo Testamento. Por que o Novo Testamento, Natan? Porque primeiro, a leitura vai ser uma leitura mais fácil. Não tem tantos enigmas complexos como tem no Antigo Testamento.
Testamento, a leitura do Novo. Segundo, você vai ter um contato diretamente com a pessoa de Jesus Cristo, porque o Evangelho narra a vida de Jesus. Então a melhor forma de você começar a ler é pelos Evangelhos. E terceiro, claro, vai ser muito mais fácil de você entender comparado ao livro do Deuteronômio, sabe? Então por isso que é importante começar pelo Novo Testamento. Natan, eu já sou avançado, eu já li o Novo Testamento algumas vezes. Tá, então esse vídeo talvez não é para você, porque você já deu início à sua caminhada com a Sagrada Escritura. Agora, eu estou falando para pessoas que querem começar, ainda não tiveram um contato, querem ter agora uma experiência com Jesus e querem experimentar de forma concreta o que o Evangelho pode fazer na vida delas. E eu te digo, comece pelo Novo Testamento. Pode seguir a ordem tranquilo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas. Vai nessa linha que você não vai errar, tá? Natan, mas tem o método do Monsenhor Jonas da Bíblia, que começa pela primeira carta de São João. Eu sei, eu vou fazer um vídeo só sobre os métodos de leitura, tá? Mas vai na minha. Começa pelo livro de Mateus, pelo Evangelho, que você não vai errar, tá bom? Essa é a terceira coisa. Vamos lá. A quarta coisa é o seguinte, é mais uma dica prática. Porque assim, ó, você quando estiver lendo o Evangelho, a Sagrada Escritura, você pode se encontrar com algumas dificuldades. E você pode chegar num ponto em que você não vai entender alguma coisa que está ali. Então, você tem 3 coisas que você pode fazer dentro dessa quarta etapa da leitura da Sagrada Escritura para você que está começando. Você pode fazer 3 coisas. Primeiro, se você não entendeu o que você leu, você pode simplesmente reler o texto. Porque às vezes a nossa leitura acaba sendo uma leitura distraída. Às vezes você acabou não prestando atenção direito nas palavras, não conseguiu pegar o contexto e é por isso que aquele texto não ficou muito bem compreendido para você. Então a minha dica primeira do quarto ponto é: não entendi, leia de novo. A segunda coisa é, caso você tenha lido de novo e mesmo assim você ficou com alguma dúvida, você pode conferir o rodapé da sua Bíblia. O rodapé da Bíblia, eu vou mostrar aqui para quem não sabe, vou pegar uma Bíblia aqui. Peguei aqui uma Bíblia da Colo de Deus aqui. É o seguinte, ó, vou abrir aqui no Evangelho que vai ser um pouquinho mais fácil. Por exemplo, ó, eu tô aberto aqui em Mateus capítulo 19. Não sei se tá ao contrário aí para vocês. Mas aqui em Mateus capítulo 19, caso eu tenha lido e não tenha entendido, o que eu posso fazer? Eu posso recorrer a essas linhas menores aqui embaixo da Bíblia. Gente, esse vídeo aqui ele é para ser bem prático mesmo. É para pessoas que querem iniciar a leitura, não sabem por onde começar. E essas dicas práticas, elas tiram aquelas sombras que ficam, nossa, é muito difícil de ler a Bíblia, é melhor nem começar. Não, você consegue, tá? Então você pode recorrer aqui embaixo a essas letras menores. Por exemplo, Mateus capítulo 19, ok? Aqui embaixo tem uma explicação breve sobre Mateus capítulo 19, dos versículos de 1 a 23. Então você pode recorrer aqui ao rodapé para entender o que você acabou de ler, ok? Natan, ainda permaneço com dúvida. Eu já li 2 vezes, eu li o rodapé e mesmo assim eu não entendo. O que eu faço? Passe adiante. Santo Agostinho diz que a palavra de Deus ela é como um cavar de um poço. À medida que você vai cavando, é que você vai encontrar água. Ele fala que alguns poços são muito fundos. E para você encontrar água, você precisa cavar muito fundo. A leitura da palavra de Deus é semelhante, como ele diz. Às vezes você lê e na primeira enxadada, na primeira leitura, você compreende. Mas algumas vezes você precisa ler, cavar, para que você encontre água da explicação daquele texto. Então, se você não entender, lendo de novo, lendo o rodapé, passe adiante. Não se fixe naquilo. Cavando, você vai conseguir compreender isso mais pra frente. Vou até falar uma coisa aqui que é particular minha. Quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu não entendia muitas coisas que a Bíblia dizia. E eu ficava um pouco chateado com aquela situação, porque eu queria compreender, por exemplo, o contexto histórico, de como as coisas aconteciam, a linha do tempo da história da Sagrada Escritura. Gente, isso demorou anos para acontecer. Eu li a Bíblia inteira e não consegui entender toda a cronologia da história. Então eu precisei continuar cavando até que eu conseguisse entender como se deu isso somente com o tempo. Então, não entendeu? Passe adiante. Não para aonde você não entendeu, porque o mais importante agora é a leitura. O resto vai acontecendo com o tempo. A quinta e última coisa é:
Essa aqui, gente, eu quero dizer para você, é a mais importante. É o método de leitura. E quando eu falo método, eu não falo como eu disse já aqui no vídeo, de por onde começar, o que ler, Não, eu não estou falando de qual livro começar, por onde ler primeiro, se a gente faz intercalação. Não é isso. O método que eu vou falar para você é o seguinte: leia com tempo marcado todos os dias. Eu aconselho para quem está começando 15 minutos de Bíblia diário. Se você ler a Bíblia 15 minutos por dia, sem contar sábado e domingo, em 2 anos você vai ter lido a Bíblia toda. Você tem ideia do que eu estou te falando? Se você for fiel de segunda a sexta, 15 minutinhos, em 2 anos você já vai ter lido a Sagrada Escritura completa. E é claro, à medida que você vai pegando jeito, você vai se embebedando da Sagrada Escritura, você vai querer ler mais de 15 minutos. Mas, repito, é mais importante ser fiel a 15 minutos diário do que hoje você ler 30, 40 e amanhã não ler os 15. É mais importante para quem está começando a fidelidade diária, todo dia. Então, Nathan, qual é o método para ler? Leia 15 minutos. Nathan, eu posso ler 10 páginas? Eu não aconselho, porque às vezes a página não vai terminar numa parte específica e a página pode se tornar enfadonha, às vezes o texto está um pouco complicado. Não, leia com tempo, porque o tempo começa e o tempo acaba. É claro, você vai cronometrar esse tempo, mas é importante, preste atenção, que você, à medida que o tempo for cronometrado e o relógio despertar, você pare a leitura para só ler no outro dia. Mas, Nathan, tá faltando eu terminar aqui o parágrafo ou o capítulo. Algumas linhas só. É claro, faça a conclusão do parágrafo para você entender onde você parou. Mas leia com o tempo marcado. Eu sei que parece uma coisa boba, mas só 15 minutos, poxa, vai demorar muito. Acredite, quem é fiel no pouco, Deus lhe confiará mais. Então, faça isso, em nome de Jesus. Então, leia a Bíblia utilizando desses 5 passos que eu dei para você. Primeiro, tenha um local adequado, de preferência um ambiente silencioso. Se você não tem uma mesa ou escritório, um local que te proporcione isso. Segundo, faça uma oração. Peça as graças do Espírito Santo para que você entenda assertivamente a palavra de Deus. Terceiro, comece a ler pelo Novo Testamento. É a forma mais fácil de você conseguir compreender a Sagrada Escritura. Quarto, não pare nas dificuldades. Se você não entender, lê de novo. Se não entender, busca ajuda no rodapé. Mas se mesmo assim não entender, passe adiante. O mais importante é ler agora, é conhecer a palavra de Deus. E por último, é claro, leia com tempo marcado. 15 minutos a 20 é o ideal para quem está começando. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. São dicas práticas. Eu vou fazer na próxima semana um vídeo sobre as Bíblias. Qual Bíblia utilizar? Qual é a melhor Sagrada Escritura? Tem Bíblias de estudos diferentes? Quem é para qual? Ou qual é para quem? Bom, essas dúvidas eu vou responder em outro vídeo. Que Deus abençoe. Tamo junto. É nóis.